12 suculentas que ficam mais bonitas com esse substrato em período de chuva. Este é o tema do vídeo de hoje. Separei para o vídeo de hoje então algumas suculentas que ficam bem bonitas usando o substrato que eu vou apresentar para você hoje no final do vídeo. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas, isso tudo bem? Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. E já vou começar com a primeira suculenta do vídeo de hoje, que melhorou bastante o cultivo aqui depois que a gente colocou o substrato que eu vou apresentar para você no vídeo de hoje. Na verdade, esse substrato, eu fiz uma troca nele para o final de ano, porque eu troquei a folha seca, a folha em decomposição, pela brita. Porque a brita ela deixa o substrato mais aerado, mais drenado, né? Para poder a chuva bater e escorrer e não ficar água empoçada por muito tempo. Porque as plantas elas gostam da chuva. O que elas não gostam é de ficar com encharcamento no vaso. Aquela água parada por muito tempo, que aumenta a quantidade de umidade e, consecutivamente, aumenta também a quantidade de fungos. E as letícias realmente gostam muito deste substrato. Outra também que gosta bastante, sendo aí a segunda do vídeo de hoje, é a jadeíta. Jadeíta também, algumas pessoas reclamam comigo nos comentários que não conseguem cultivar ela, porque ela começa a ir muito bem e ela começa a melar as folhas. Então o que eu deixo para você sempre aí como dica é, se você conseguiu aí uma mudinha, colocar o carvão por baixo das primeiras folhas para evitar o apodrecimento. E o substrato que eu vou deixar para você a dica hoje, tem muito carvão, tem a brita, a mini brita e tem também a palha de arroz, que são componentes aí que vão ajudar a deixar o seu substrato mais drenável, bem mais aerado, aonde a chuva bate e fica ali só mesmo a umidade daquele momento, mas não fica encharcamento. E querendo ou não, a gente precisa tomar esse cuidado de fazer essa melhora no substrato no final de ano, porque nem todo mundo tem estufa para proteger as suculentas do excesso de chuva, do excesso de água. Então a concentração tem que ficar num bom substrato. E a terceira suculenta também que tem que tomar cuidado com ela em períodos de chuva, dando para ela um substrato bem drenado, bem aerado também, é a orelha de elefante. Se você quiser ter a sua planta crescendo, desenvolvendo, a ponto de durante o ano você apreciar aí toda a beleza dela, toda a coloração, você precisa tomar esse cuidado com ela também, dando para ela aí um substrato bem drenável, bem aerado, como é o que eu vou deixar para você a seguir aqui no vídeo, tá bom? Então fica comigo, que eu já vou seguindo aqui para de número 4, que é a Red Tips. Muitas pessoas também deixam nos comentários que tem dificuldade com essa planta também. Então eu separei algumas suculentas que deixaram para mim nos comentários, pedindo para falar a respeito dela, para falar mais um pouco a respeito, né, do cultivo. A Red Tips, nós começamos a ter mais sucesso com ela também no cultivo, a partir do momento que nós fizemos o substrato que eu vou deixar para você daqui a pouco, a dica, porque ela gosta também de um substrato bem drenável, gosta aí de sol pleno, e quando a gente pode controlar a rega, a gente rega uma vez por semana. Mas sabemos que quando chega o final de ano, não dá mais para controlar a rega, porque vem as chuvas, e se você não tiver uma estufa, como é o nosso caso aqui, a gente não tem ainda, então a gente precisa caprichar aí na drenagem. E vamos seguir então para a suculenta de número 5, que é a Darth Vader. Muitas pessoas também deixam nos comentários que tem o sonho de ter essa planta. Já chegou até conseguir algumas vezes também, mas não conseguiu sucesso no cultivo. Lembrando a você que está assistindo o vídeo que todas as suculentas do vídeo de hoje são suculentas de sol pleno, que gostam de sol, mas que ao final do ano também não tem como controlar a incidência de sol. Ora o sol está muito quente, ora só tem nuvem e ora já vem a chuvarada. Então é bem importante mesmo a questão de um bom substrato. Quando eu falo um bom substrato, não é um substrato cheio de frescura. É um substrato que realmente a planta vai ficar num substrato aerado para as raízes desenvolverem tudo que elas precisam. E a suculenta de número 6 é essa daqui, que é a Punita, que é uma suculenta aí que não gosta de muita água. Uma suculenta que melhorou, que desenvolveu bastante aqui no nosso cultivo, tomando aí o sol da manhã e num substrato bem drenável e bem aerado, porque quando a gente rega ela, a água só bate no vaso, escorre e rapidamente vai embora.
Em período de chuva, a importância do substrato é por esse motivo, porque tem algumas suculentas que realmente não podem de jeito nenhum ficar em vasos muito encharcados. Aquele vaso que fica com a água parada, porque rapidamente apodrece as raízes, a planta não tem mais como se alimentar, porque nós sabemos aí que toda planta faz a alimentação dela pela raiz. Se a raiz apodrece, a planta começa a melar, e quando você se dá conta, já está perdendo a sua planta, como é o caso da de número 7, que muita gente deixa nos comentários também, que vira e mexe, está perdendo aí a perle. E também é uma suculenta que realmente precisa de muito cuidado agora nos períodos de chuva, porque ela realmente não gosta de muita água. Quando a gente pode controlar a rega, tudo bem, né? A gente sabe que ela não gosta de muita água, então dá água uma vez por semana. Mas em períodos de chuva, se você não tiver uma estufa, você precisa pelo menos ter um substrato bem drenável aí para você não perder a sua planta. E eu posso garantir para você que dá certo, porque as nossas plantas aqui têm mais de 2 anos de cultivo e a gente perdeu muito poucas plantas aqui por questões de período de chuvarada. Exatamente por já saber quais são as que não gostam de muita chuva, como é o caso da Capitella Campfire, que em períodos de chuvarada ela costuma dar muito fungo. Então, já sabendo disso, a gente deixa ela no substrato bem drenável, usando nesse substrato a mini brita, que ajuda aí a chuva bater e rapidamente descer pelo vaso e ir embora. E quando a chuva passa de 2 dias, essas que eu estou mostrando para você, a gente já sabe que elas têm alguns probleminhas com chuvarada. Então, passado 2 dias de chuva, a gente já retira ela e coloca num local que não bate chuva. E uma dica que eu posso deixar para você, se você tiver como guardar um pouco de substrato seco, se você perceber que a sua suculenta está dando algum problema de fungo ou pragas por causa de encharcamento, é só você trocar o substrato molhado por um seco e deixar ela mais protegida naquele período. Como já aconteceu com a de número 9 aqui, que é essa Jade Variegata, teve um período de chuva aqui que a gente percebeu que ia demorar a secar o substrato, porque estava muito úmido realmente. Então eu tinha ali um substrato seco, peguei ela e replantei no substrato seco, e ela está lindona aqui no cultivo. São dicas que são importantes aí nos períodos de chuvarada. Pode ser que não esteja chovendo aí agora, mas daqui a pouco começa a chuvarada. A de número 10 também, que é a Madiba, precisa de um cuidado especial em relação à rega, em relação à água. Ela está lindona, desenvolvendo bastante aqui com o substrato que a gente deu para ela no momento. E a gente mantém o substrato porque a gente percebe que ela também precisa de um substrato mais drenável, mais arado. E se você é novo e nova por aqui, então a dica do substrato ela vai ser importante para você. Para você que já acompanha o canal, provavelmente vai ver que tem aí algumas coisas semelhantes do outro substrato, mas a gente vai aprendendo algumas técnicas e aplicando a cada substrato que a gente faz. A de número 11, que é a Lola também, precisa de alguns cuidados especiais, como carvão debaixo das primeiras folhas para não melar, porque muitas pessoas reclamam comigo nos comentários que adquiriu e perdeu rapidamente porque melou. Então, se você tiver aí os produtos do substrato que eu vou apresentar para você, pode fazer que eu tenho certeza que você vai ter sucesso no cultivo dela e das outras também que são consideradas aí mais enjoadinhas em períodos de chuvarada ou com problemas de rega. E já vou seguindo então para a de número 12, que é a patinha de urso, que é uma planta que desenvolveu bastante aqui usando este substrato, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, e que a gente começou a usar nela justamente por perceber que ela não gostava de muito encharcamento, de excesso de água. Então, para os períodos de chuva, a gente realmente toma esse cuidado aí com o substrato para elas no final do ano. E suculentas como o cacto rabo de macaco também desenvolvem muito bem usando este substrato. Para te ajudar então, para você ter plantas lindas, fortes e resistentes aí para encarar esse período de final de ano de sol forte e chuvarada, eu vou deixar para você aqui a dica do substrato e eu espero que seja muito útil aí para você e que faça tão bem para suas plantas como tem feito aqui para nossa, porque aqui elas realmente desenvolveram bastante, porque o substrato ele precisa ter algumas coisas que vão ajudar a planta a desenvolver, principalmente as raízes,
para ficarem mais fortes aí para esses períodos mais complicados de final de ano. Então vamos para a composição então deste substrato especial para suculentas para o final de ano. Bem aerado, bem soltinho. E você vai ver que não tem nada demais, ó. Usando aqui a terra, que é uma medida. No caso aqui eu vou fazer um substrato para poder fazer um replante de algumas suculentas que estão precisando de um replante, justamente para passar o final de ano. Então é terra de quintal ou terra vegetal, caso você não tenha terra de quintal. Carvão triturado, uma medida também, ou 2 medidas como preferir, porque o carvão ele não tem exagero, não tem erro, não tem excesso. Se você colocar uma medida ou 2, vai fazer bem do mesmo jeito. Areia grossa também, a areia no caso de construção. A nossa aqui a gente lava ela aí com uma calda de 20 ml de água sanitária, 20 ml de detergente. E é só dar uma lavada na areia e depois secar e colocar no substrato. Vou colocar a palha de arroz carbonizado, meia medida também, não precisa exagerar, para não deixar muita umidade, né? Já que a gente está falando aí de um substrato para o final de ano. Então, só para deixar mesmo mais aerado e mais drenável, mas não precisa exagerar. Vou colocar a torta de mamona, que além de ser o adubo, ela serve também como drenagem, porque essas casquinhas ajudam a drenar. E o bom dela é que não tem perigo de juntar fungo, porque essa casquinha ela tem uma toxina que os bichos não gostam de ficar em contato com ela. Para essa medida aqui eu vou colocar uma colher de Azitop, uma colher de Provermin. Esses 2 produtos é para evitar aí larvas ovicida e vermicida que por um acaso tem aqui no substrato, a gente não consegue ver a olho nu. Então isso aqui é para poder realmente limpar esse substrato e garantir aí um substrato com bastante qualidade para as nossas plantas em geral. O último produto aqui que eu estou colocando agora para o final de ano é essa mini brita, porque eu aprendi com uma pessoa aí que tem um canal bom mesmo sobre plantas lindonas que essa pessoa tem lá, e no substrato dela ela coloca a mini brita, porque segundo essa pessoa o substrato fica mais aerado, e é bom também que ele fica um pouco mais pesado aí para o vaso não tombar com os ventos da chuvarada que tem no final de ano, porque sempre vem uma chuva e vem vento. Então se você coloca a sua planta em muro, por exemplo, evita dela cair, porque ela vai estar pesada e o vento não consegue derrubar. Mas aí eu já não te aconselho a colocar nas que você vai deixar pendurada com cordas, porque como o substrato vai ficar um pouco mais pesado, para evitar também aí de rebentar e a sua planta despencar no chão. Então só resumindo aí, fica um substrato bem aerado, bem completo, mas ao mesmo tempo um pouco mais pesado, porque é necessário aí esse pezinho para proteger os seus vasos de ficar tombando com muito vento no final do ano. E quem acompanha o canal já viu outras vezes que eu mostrei alguns substratos aqui, colocando aí a vermiculita, colocando folha seca em decomposição. Então esses produtos no final do ano eu faço a troca deles pela palha de arroz carbonizado e também a brita, porque isso aí vai deixar o seu substrato mais drenável e mais arado, onde a chuva vai bater e a água logo escorre e vai embora. Não fica água parada no vaso. Então para você que quer cuidar bem das suas plantas, que gosta de ver a sua planta saudável, eu te aconselho a ir fazendo essa troca já do substrato, trocando por um substrato bem mais drenável, para você não ter muitas perdas no final do ano. Uma perda ou outra sempre acontece, é normal. E se você realmente tem tempo aí para observar suas plantas agora no final do ano, dá uma observada, se vê alguma folhinha com olho negro, aquela pinta preta, retira ela e joga bem longe do seu quintal, para evitar que uma folha contamina as outras, tá ok? E essas foram as dicas do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou dúvida, eu te peço que deixe nos comentários, porque foi através dos comentários que eu elaborei esse vídeo de hoje, atendendo a alguns pedidos, porque tem chegado muita gente nova aqui no canal, muitos amigos, muitas amigas, e chegaram com dúvidas sobre substrato. Então eu prometi aí fazer um vídeo sobre substrato. Esse foi o vídeo de hoje então. Então agradeço aí a você que ficou comigo até o final do vídeo. Se não for inscrito ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, porque a YouTube manda para você todo vídeo novo que eu postar por aqui. Deixa um joinha, deixa um comentário aí falando de onde você está assistindo esse vídeo, se gostou das dicas. E eu vou ficando por aqui.
Agradecendo então mais uma vez a sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.